Salve Maria Santíssima. Sobre o livro de Apocalipse, a gente pode perceber que é um livro de esperança. Às vezes a gente coloca o livro de Apocalipse como um livro de terror, um livro que assusta. A visão protestante, ela às vezes predomina as nossas mentes em relação a essa interpretação. Não só a visão protestante, mas a visão dos TJs, a visão de várias seitas, né, e hereges, às vezes permeiam o nosso pensamento sem nós nem nos atentarmos a isso. Como eu falava, o Apocalipse é um livro de esperança, porque é em um contexto de perseguição do povo de Deus, desse novo povo de Deus que é a igreja, e São João Evangelista, claro que há quem diga, há exegetas e teólogos que digam que foi um outro autor, porque o nome João era muito comum, mas eu vou nessa linha, né, que o autor como sendo São João Evangelista. Foi atribuído por um tempo a Dionísio de Alexandria, também Eusébio de Cesareia, alguns atribuíram, mas pela época do escrito não teria como ser, né? Então, voltando. Então teve várias atribuições sobre quem era o autor de Apocalipse ao longo da história. Alguns falavam que era alguém com o nome de João, mas não era João Evangelista. Outros atribuíram a Dionísio de Alexandria e outros a Eusébio de Cesareia e também outros autores. E como eu falei, vou colocar nessa linha. São João Evangelista, ele vai escrevendo, é inspirado por Deus e pelas revelações que ele foi tendo, como esse vidente, né, de Cristo. E ele vai usando aquilo que é próprio da linguagem apocalíptica, que é usada muito no livro de Daniel, que é usado também o mesmo tipo de linguagem, a linguagem de revelação, o Apocalipse, né? E é interessante que em meio às perseguições, a tantos martírios, né, a tanto derramamento de sangue, São João ele aponta em Apocalipse para o céu, para mostrar que a palavra última não é da morte, não é do demônio, não é do pecado, não é da perseguição. Como fala Santo Agostinho, a igreja caminha entre as consolações entre as consolações de Deus nesse mundo e entre as perseguições dos homens. Sempre foi assim na história da igreja. Não foi diferente no tempo que o autor do Apocalipse escreveu. Então vai sendo usado vários enigmas em números, em locais, em figuras, né, de animais, em tempos, para que os perseguidores não conseguissem identificar tão fácil. Os cristãos conseguiam entender o que estava sendo dito, né, quando São João escrevia. Porém, os demais não. Ficava algo bem enigmático, como é para muitos de nós hoje. É interessante sobre o gênero literário desse livro. A primeira palavra do texto é Apocalipse, o que equivale à definição do livro, para a sua classificação, porque o Apocalipse é um gênero bem definido. No Antigo Testamento tem só um representante, Daniel. O resto são apócrifos, né, no sentido de não da Bíblia, mas os livros extra-bíblicos. Existem outros livros que têm esse gênero literário, mas no Antigo Testamento, o livro que se destaca e que tem a ênfase no gênero literário apocalíptico é o livro de Daniel, como eu já falava. Então vai ter alguns símbolos, por exemplo, qual é o procedimento do livro? O livro é um paradigma de procedimentos típicos do gênero. Números explícitos ou implícitos na estrutura. Segundo a velha tradição bíblica, alguns números, além de quantidade, significavam alguma qualidade. Assim os usa o autor. 3. 3 é o número da divindade. 11 vezes ele é colocado no livro de Apocalipse. 4 quer dizer a totalidade. Totalidade do cosmos. Ele é citado 19 vezes. 10 é a totalidade. Também significa totalidade. Ele é citado 9 vezes. 12 simboliza as tribos ou povo de Deus. 23 vezes é citado o número 12.
7 é o número da perfeição. É usado 55 vezes. Aí também é usado a metade de 7, no caso 3 anos e 2 meses. Em algumas traduções, 3 anos e 2 meses não, 3 anos e 6 meses. Às vezes é falado no Apocalipse 42 meses, ou 3 anos e metade de um tempo. Ou seja, metade de 7, né? Que designa uma etapa incompleta. Apocalipse 11, 3, Apocalipse 12, 6 e Apocalipse 13, 5. E o misterioso número 666. Ou então alguns dizem que não é correto falar 666, mas 666. Às vezes não é a mesma coisa, segundo alguns exegetas não, mas eu não vou entrar aqui no mérito, né? Que está em Apocalipse 13, 18. Sobre as cores também, existem o branco, que significa a vitória, em Apocalipse 3, 4, e Apocalipse 6, 11, e Apocalipse 7, 9, e Apocalipse 19, 14. O vermelho significa o sangue, Apocalipse 6, 12. O preto é epidemia e morte, Apocalipse 6, versículo 5 até o 12. Então vai existir várias outras figuras de linguagem, um repertório enorme, né, sobre isso. No caso, os astros, a montanha, os oceanos, as ilhas, o abismo, os meteoros, o ar, a água, o fogo, os animais, os cavalos, escorpiões, os sapos, o dragão com chifres. Apocalipse 13, né, recheado desses símbolos também. Apocalipse 12. E muitas figuras humanas. Algumas cenas se projetam no céu, como num painel sugerindo que no céu já aconteceu de forma exemplar o que está para acontecer na Terra. Muitas imagens e cenas do livro são de ascendência mítica, luta primordial, nascimento de um Salvador, rebelião celeste. É incerto se o autor chegou a elas diretamente ou por mediação de profetas e outros escritos. O certo é que não perderam seu primeiro vigor. Só uma colocação aqui, né? Alguns vão colocando a passagem da batalha de Apocalipse 12 como algo bem central. Apocalipse 12 e seguintes, né? Bem central do gênero literário de Apocalipse, central na mensagem, porque mostra ali a vitória do mal. Por exemplo, Apocalipse 12, quando fala da mulher e do dragão, como outros textos, se refere ao presente, ao passado e, no caso, ao futuro. Por exemplo, presente porque a mulher estava sendo perseguida, que seria, no caso, a igreja. E a figura dos imperadores, dos reis que perseguiam os cristãos, seria a figura do dragão, que era usado pelo demônio, né? Não falo aqui de possessão. Não vou entrar nesse mérito, né? E seria o presente da igreja naquela época. Mas também a figura de Nossa Senhora muito clara. No passado, porque Nossa Senhora é perseguida, ela é perseguida e, de fato, Jesus também é preciso esconder-se junto com José, a família de Nazaré, e Herodes vai representando esse dragão que quer guerrear, né, contra Cristo, não quer deixar que o reinado dele aconteça. Então, Apocalipse aí focando algo do passado também. E no futuro, simbolizando também a perseguição que a igreja terá ao longo da história. E o dragão tentando cada vez mais destruir a igreja. E destruir também a figura da Virgem Maria. Destruir no sentido de blasfemar contra ela. E quando vai se falar de Miguel e os seus anjos, né, que vão guerrear contra o dragão, e mostra que não há lugar mais no céu, é como se fizesse o seguinte: já falou-se do presente, do passado e do futuro. Está, né, ali algo bem misterioso. E alguns exegetas entendem o seguinte, alguns biblistas também, né, no caso, que ali o autor ele aponta para dizer o seguinte: aconteceu isso,
está acontecendo, acontecerá, mas essa história é muito mais antiga. Ela aconteceu em um tempo fora do nosso tempo. Em um tempo onde os anjos, eles guerrearam contra Deus, contra a vontade de Deus. E existiam aqueles anjos que optaram pela vontade de Deus. Aquilo que os santos padres vão explicar. Muitos santos padres, né? Que o Senhor revelou para os anjos o mistério da encarnação, o mistério salvífico, e muitos se rebelaram. É como se, claro que aqui a gente não pode misturar as coisas, mas só para dar uma ideia aqui da patrística, né? Bem rapidinho. Então os anjos se rebelaram porque não queriam se humilhar diante do Deus encarnado, do Verbo encarnado. Então há essa guerra no céu, para mostrar o seguinte: a perseguição aconteceu, a luta entre o bem e a maldade entre o bem e o mal, ela acontece. O bem, o sumo bem é vitorioso sempre. Porém, essa luta, ela não aconteceu somente entre os homens, ela aconteceu antes. E por isso a maldade se espalhou, mas essa maldade terá um fim. Então o Apocalipse ele aponta para a vitória de Cristo, o Cordeiro imolado, aponta mostrando a grande ação de Satanás através das pessoas neste mundo, dos poderes religiosos, dos poderes políticos e de outros poderes, e vai mostrando que existe até muita perseguição, muita dor, muito sangue derramado, mas que essa não é o final da história. Existe uma meta-história, a metafísica. Claro que eles não pensavam, eu creio eu, nessas palavras, né, que é usada já na Idade Média. Mas o Apocalipse aponta para isso. Já aconteceu antes de nós, esse combate, acontece agora, mas esse combate findará. E vale a pena combater ao favor de Cristo, porque Ele é o vencedor. É um pouco, né, resumindo aqui, mas vou tentar falar um pouco mais quando eu formar o grupo de estudo bíblico a respeito disso. Eu tenho um livro aqui muito bom, que eu acho que vai enriquecer muito nossa meditação. É a explicação dos santos padres sobre o livro de Apocalipse. É um estudo bem aprofundado. E tem alguns textos exegéticos também aqui, e também o livro do Scott Hahn, e também o curso do Felipe de Aquino e o curso da irmã Ilha. Então tudo isso vai ajudar a gente crescer meditando o livro de Apocalipse. A gente pode fazer isso também no próximo grupo.